Oi, bem-vindo ao nosso canal novamente. Hoje nós vamos conversar sobre o contato zero e o término no relacionamento abusivo. Vem comigo que hoje eu vou entregar para vocês 22 estratégias de como manter o contato zero. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o término de uma relação abusiva, então sobre o término no relacionamento abusivo, é que, da mesma forma que uma relação saudável não é construída igual um relacionamento abusivo, o término também não. Então, o término no relacionamento abusivo ocorre de forma totalmente diferente do que em um relacionamento saudável. Por quê? Porque não é um relacionamento saudável, é um relacionamento abusivo. Então, tudo que acontece dentro da relação vai ser diferente, inclusive o término. Parece óbvio, mas muita gente esquece disso. Então, não é um término normal. E existem vários tipos de término, inclusive dentro do próprio relacionamento abusivo. O que acontece no término? Acontece o escalonamento da violência. Então, quando a gente vê no jornal os dados de feminicídio e que a gente acha, nossa, essa realidade é muito diferente da nossa, não, feminicídio é a última etapa de um relacionamento abusivo. E no término de um relacionamento abusivo, 70% das mulheres que morrem, elas morrem no término. Ah, mas isso nunca vai acontecer comigo, meu caso não é muito grave. Tudo bem. Só que, mesmo que você esteja no relacionamento abusivo, por exemplo, só psicológico, é no término que as coisas mais graves vão acontecer. Então, o escalonamento no término, ele é real, ele é verdadeiro e ele acontece em quase 100% dos casos de término no relacionamento abusivo. Por quê? Porque é o maior não que essa mulher já deu para esse parceiro no relacionamento. Essa mulher foi acostumando esse parceiro a ela sempre ceder, a ele sempre fazer o que ele quer, a ela nunca dizer não, dizer poucos nãos, quase não dizer não. O término é um grande não, é o maior não que você vai dar no relacionamento. Então, o parceiro começa a fazer de tudo para conseguir esse controle de volta, esse poder de volta dentro da relação. Então, pode acontecer duas coisas no término. O escalonamento acontece, então o abuso ele fica um pouco pior, com certeza absoluta, mas também esse comportamento do abusador ele vai variar muito. Então, ele pode ficar mais agressivo, te culpar e dizer que você que abandonou ele pode te ameaçar que ele vai se matar, ameaçar que ele vai matar você ou alguém querido, ele pode se vitimizar, mas ele também pode fazer outras coisas, ele pode te pedir em namoro se ele ainda não te pediu, ele pode te pedir em casamento, ele pode propor uma viagem, ele pode propor uma segunda lua de mel, ele pode até entrar na terapia, atenção psicólogos, isso acontece muito. Ele pode fazer, no término normalmente, eles fazem um pouquinho de tudo que eles fizeram na relação inteira. Então, se você tem 10 anos de relação, o término ele vai ser um exemplo de tudo que você passou nessa relação, um pouquinho de cada. Então, pode ter um pouquinho de agressividade, um pouquinho de controle, um pouquinho de manipulação, um pouquinho de tentativa de lua de mel, mentiras, etc. Então, atenção, mesmo que você não esteja em um relacionamento abusivo com violência física, no término vai ser escalonado no seu caso, tá? Então, no término é tipo um resumão mais intensificado na sua frente de tudo que você viveu no seu relacionamento abusivo. Ele vai tentar de tudo e isso pode desde ser mais agressivo a mais manipulador. Tá? E o que acontece com uma grande parte das mulheres que estão em relacionamentos abusivos no término? Elas romantizam algumas situações. Por exemplo, elas acreditam que
Como elas só estão acostumadas, por exemplo, com o término de um relacionamento saudável, elas acreditam que a melhor forma de terminar esse relacionamento é pessoalmente e não necessariamente. Então, por exemplo, eu acompanho algumas mulheres que quando chega no momento do término, que elas decidem que elas querem terminar, elas acham que tem que ser pessoalmente esse término, mesmo correndo risco. Então elas acham que é falta de educação, terminar por e-mail ou por mensagem, elas têm a esperança de um término amigável. E vejam bem, essa esperança do término amigável, ela não pode existir num relacionamento abusivo. A esperança de um término amigável só pode existir num término saudável, quando a relação foi saudável. Se você está no relacionamento abusivo, necessariamente vai haver o escalonamento do abuso psicológico ou físico na hora do término. Então, a mulher que nunca foi agredida, possivelmente pode ser agredida pela primeira vez no término. E a mulher que o cara nunca gritou com ela, por exemplo, pode haver uma briga mais feia, mais agressiva, com gritos, com xingos nesse término, né? Não é que na hora do término ele vai mudar. Então eu vou lá terminar com ele, vai ser um término amigável. Mas por quê? Porque se nesse 1 ano, nesses 10 anos, nesses 20 anos de relacionamento nunca foi amigável? Então por que você tem essa esperança de que na hora do término ele vai mudar, de que na hora do término as coisas vão ser amigáveis? Então muito cuidado com o que acontece na hora do término, que possa parecer mudança de comportamento dele. Muito cuidado. Os padrões eles vão continuar os mesmos. Então se você tinha alguma dificuldade com ele antes, vai continuar tendo na hora do término e pós-término, principalmente se ele sentir que você tá bem, ele vai tentar com certeza te colocar para baixo. Então eu queria passar para vocês alguns exemplos de romantização desse término. Uma paciente não era amor, que foi casada há 15 anos e ele é o pai dos filhos dela. Então ela romantiza que depois de tantos anos de casada vai ser um término amigável, ele é pai dos meus filhos, ele vai ser um bom pai, sendo que ele nunca demonstrou ser um bom pai nessa relação, então nunca demonstrou ser um bom marido nem um bom pai. E aí na hora do término ela romantiza e fala, não, vai dar certo, vai ser um término amigável. Não foi. Não está sendo, teve que ter medida protetiva. Então essa romantização normalmente não ajuda as mulheres, o que ajuda é racionalizar, pesquisar e estudar como é um término no relacionamento abusivo. Outro exemplo é de uma paciente também da Não Era Amor, que namorou há alguns anos e quando terminou falava que tinha saudades da parte boa. Veja bem, quando eu fui conversando com ela, a gente foi fazendo as sessões, eu fui entendendo, essa parte boa era a parte da lua de mel. A lua de mel fala sobre o que vem pós a fase de explosão, pós abuso, continua sendo abuso. Normalmente quando vocês dizem, eu sinto saudade, vocês estão dizendo, ou também tinha parte boa, normalmente vocês estão dizendo dessa fase da lua de mel. Então, muito cuidado também com essa romantização. Então, o abusador pode tentar manipular a sua família e seus amigos, já que você não quer contato, e aí a gente daqui a pouco vai entrar no contato zero, mas vamos supor que você está lá fazendo terapia da Não Era Amor e você foi orientada a ter contato zero. O abusador pode manipular a sua família ou seus amigos para tentar quebrar esse contato zero. Isso acontece muito. O abusador pode tentar, por exemplo, ir para terapia como forma de manipular você e o terapeuta ou a terapeuta para conseguir quebrar esse contato zero. Muita atenção, terapeutas que estão aí assistindo a gente. Muita atenção, que isso acontece muito. Eles chegam na fase do término, parecendo que eles estão dispostos a mudar e que eles vão mudar e as coisas se embolam muito. Outra coisa que pode acontecer no término de um relacionamento abusivo e que pode atrapalhar muito esse processo dessa mulher é que as pessoas que eram para ser rede de apoio poderiam ajudar,
e ser rede de apoio falam, não, mas por que vocês terminaram? Ele é ótimo, você que é exigente, mas ele é muito bom, por quê? Ele é trabalhador, nananã, né? Começa a falar essas coisas e não ajuda a mulher. Ou, pelo outro lado, a amiga ou a mãe ou a família cobrar que essa mulher termine. Cobrar a mulher para que ela terminar só tem efeito contrário. Cobrar uma mulher que está no relacionamento abusivo, não está fortalecida, ainda não está totalmente consciente da sua relação, ainda não passou pelas etapas que ela precisa passar para conseguir terminar. Cobrar essa mulher vai ter o efeito ao contrário, vai fazer que ela só mantenha-se mais nessa relação. Então, cuidado as pessoas que ficam cobrando as amigas do término. Outra coisa que pode acontecer e que tem acontecido no Não Era Amor, quando a paciente chega pra gente depois de um trabalho e fala, eu quero terminar o meu relacionamento. Então, aí a gente constrói com ela, através de uma demanda dela de término, a gente constrói esse término planejado. Como que é um término planejado? Tem toda uma etapa, tem toda uma estratégia que se constrói de término e contato zero. Então, o que eu já vi? Eu já vi mulheres que estão 5, 10 anos em relacionamentos abusivos, a gente constrói esse término juntas por causa de uma demanda delas de terminar, e depois de um ano elas estão assim, com a carreira deslanchada, com a saúde mental lá em cima, inclusive é um processo maravilhoso de ver, porque elas estão inclusive ajudando outras mulheres que estão em relacionamento abusivo. Então, uma amiga de trabalho, uma prima, uma vizinha, uma irmã que está em relacionamento abusivo, e como ela já passou por todo aquele processo planejadinho quando Não Era Amor, ela consegue ajudar outras mulheres. É bem interessante de ver. Esse seria o término planejado. Mas assim, o que Não Era Amor, então, considera término? Tem um dado nos Estados Unidos que diz que a mulher, para conseguir romper de uma vez um relacionamento abusivo, ela termina até 7 vezes. O que acontece? Ela ameaça terminar, ela fica ali 1 mês, 2 meses, 1 semana, 2 dias terminadas e volta. Então, o que isso quer dizer? A gente baseia muito o contato zero em 1 ano sem contato com esse abusador para a gente nomear na Não Era Amor enquanto término. Então, quando você briga e volta, briga e fica 1 semana sem falar, briga e fica 1 mês sem se falar e volta, a Não Era Amor, baseada nesse dado dos Estados Unidos, não considera término. O que a gente considera término é, no mínimo, 1 ano de contato zero. Ou, no caso de quem tem filhos, contato mínimo. Então, o que é contato zero? Absolutamente zero, né? A expressão, o termo já diz, contato zero no caso das mulheres que não têm filhos com o abusador e contato mínimo no caso das mulheres que têm filhos com esse abusador. Como que seria esse contato mínimo no caso das mulheres que têm filho? Só lidar com o pai das crianças, que seria o abusador, em temas sobre os filhos, de preferência então que tenha um mediador ou uma mediadora, pode ser o advogado, pode ser alguém da família, para evitar o contato. Se não der para evitar o contato, assuntos só sobre as crianças, porque o seu ex-abusador, pai de seus filhos, vai tentar usar provavelmente as crianças para manter o abuso, para te ofender, para te manipular. Então vai usar ou o espaço que ele tem de comunicação com você para manter o abuso, né? Ou através mesmo dessas crianças. Então, por exemplo, fuçar nas suas coisas através do celular da filha. Acontece muito, gente, muito mesmo, que as mulheres que têm filhos com esses abusadores tenham mais dificuldade em estabelecer esse contato mínimo, mas que ele é muito importante você diferenciar a mensagem que você vai responder, que é abuso, da mensagem que é sobre as crianças. Então é muito importante vocês estabelecerem esse contato mínimo, de preferência com o mediador, para que vocês não precisam se encontrar, ou na maior sorte possível, para que vocês nem precisam se comunicar.
Então, contato zero, gente, é absolutamente zero. A Não Era Amor, ela é muito categórica quando ela fala de contato zero. Por que é importante contato zero? Qual é a função, a intenção desse contato zero pós-término? No dia 1 do término, né? É para evitar abuso, mais abuso. Você lembra que ele não mudou porque você terminou? Inclusive, o abuso pode piorar, escalonar. Então, é para também te proteger, evitar que você corra risco de haver o escalonamento da violência nesse término. É para te fortalecer. Quando você sai do abuso, é que você vai começar a ter a saúde mental mais clara, consciência mais clara, ver as coisas de fora, o seu cérebro começa a regenerar, o seu corpo começa a regenerar. Então é para te fortalecer, né? Para te colocar de volta no centro da sua própria vida. Então, para você não gastar mais tempo pensando nesse abusador, falando com esse abusador e estar em contato com o abusador, é estar se relacionando ainda com o abuso, ainda estar no relacionamento abusivo. Então, a gente propõe o contato zero para te fortalecer, para você parar de romantizar situações, isso é muito importante, né? E para ampliação de consciência, quando a gente se distancia, a gente consegue ver melhor as coisas. E é muito importante também o contato zero para a gente começar, igual eu falei, a te colocar de volta no centro da sua vida e para começar a reconstruir a sua identidade, a reconstruir o seu eu, né? Então, assim, a gente só consegue fazer isso fora do abuso. O que você gosta? O que você quer voltar a fazer? Quais as pessoas você precisa voltar a ter contato? E aí tem toda uma estratégia para a gente fazer isso. Então, assim, alguns pensamentos que vocês podem estar tendo agora, né, ao ouvir sobre o contato zero, que é absolutamente zero. Contato zero, gente, é assim: não vou ver as redes sociais dele, não vou ter contato com os amigos dele, não vou ter contato com a família dele, não vou receber recados. Então, se ele insiste em falar com seus amigos ou com a sua mãe sobre você, ok, se eles quiserem estabelecer isso, ok, mas então você deixe claro, por exemplo, que você não quer receber recado, né? Então, contato zero é absolutamente, radicalmente zero, tá? Não ter notícias nenhuma. Então, assim, bloquear no WhatsApp, bloquear no telefone, bloquear o e-mail, porque eles vão tentando de tudo, né? Até LinkedIn, assim, eu já vi abusador tentar. Então, é assim, montar uma estratégia para que você fique em contato zero. É muito importante para que você comece a restabelecer a sua própria vida e inicie a sua própria cura. Alguns pensamentos que podem surgir agora, né? Nossa, a Não Era Amor, ela é muito radical com o contato zero. Claro que ela é radical com o contato zero. Se você não manter o contato zero, você vai ser abusado. Então, né, a gente é radical nesse sentido mesmo. Então, alguns pensamentos que vocês podem estar tendo. Agora ele não é abusivo mais porque ele é ex e ele tá tentando mudar. É falta de educação eu não responder mensagem dele. Eu vou ficar de ruim nessa história, e às vezes não tem muito jeito, você vai ficar às vezes de ruim na história mesmo, porque agora a prioridade é o contato zero e você retomar a sua saúde mental. E eu já sei, a Não Era Amor já é preparada. Normalmente as mulheres, e se tiver alguma paciente minha aí ouvindo, elas vão rir comigo, porque assim, normalmente elas não acreditam no contato zero. Não, comigo não vai acontecer isso. Comigo vai ser diferente, ele tá bonzinho, ele é calmo, a gente vai ter uma separação amigável, a gente vai ter um término amigável. E aí elas furam o contato zero. Isso acontece em 80% dos casos que a Não Era Amor atende. A gente ainda não conseguiu amarrar isso e convencê-las disso. Assim, a gente ainda pensa que isso é um efeito psicológico do abuso mesmo, né? Aí elas vão e furam de primeira vez o contato zero. O que acontece? São agredidas fisicamente. A gente já teve que fazer plantão para pegar medida protetiva num furo de contato zero de primeira, porque a mulher não acreditou. Perseguição, o cara tentar abraçar ela à força,
ser mais abusivo mesmo e agredir ela verbalmente. São casos diferentes que eu tô contando para vocês, de quando vocês não acreditam no contato zero e tá tudo bem, porque isso é um efeito psicológico do abuso. A gente entende que isso vai acontecer e a gente tá preparada para isso. Então vocês furam e não acreditam no contato zero e resolvem ou terminar presencialmente, ou vocês resolvem e fazer um primeiro encontro pós-término. E acontece exatamente isso que eu tô falando para vocês, o escalonamento do abuso. Então, em 10 minutos de encontro, ele se vitimiza, te agride, te culpa, faz 1000 promessas para você e vocês voltam pra gente arrasadas. E a partir daí a gente consegue estabelecer realmente o contato zero. E como é que normalmente as mulheres se sentem pós-término? Pode haver a abstinência, porque estava muito dependente emocionalmente, então não fazia nada sozinha. Pode acontecer, então, nesse momento, uma sensação de abstinência. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que nessa época comem muito doce, mas conseguem entender, agora que elas estão passando por esse processo de terapia especializada, conseguem entender que é um dia de cada vez e que ela tirou o relacionamento abusivo da frente dela, que era o foco, aquela dependência, era o foco da vida dela, a confusão da vida dela que já existia, tá emergindo e ela tem muita coisa para lidar, tá? Então essa é uma das coisas que podem acontecer, essa abstinência. Passa, é um dia de cada vez, passa, vai passar essa sensação de desespero, vai passar. O que mais pode acontecer, além da abstinência? Vocês se sentirem muito aliviadas. Um alívio tão grande. Quando eu terminei o meu relacionamento abusivo, eu tinha 22, 23 anos. Algumas pessoas que me acompanham, me conhecem, sabem disso. Eu entrei nessa segunda categoria. Eu senti um alívio tão grande, mas tão grande, e que só crescia, que eu tinha a sensação de que ninguém mais ia me segurar. Que assim, o infinito era o limite, assim, o céu era o limite. E, por exemplo, eu desliguei o celular. Eu fiquei 2 meses sem celular, porque o celular era um objeto, meu namoro era à distância, o celular era um objeto muito poderoso de controle e abuso. Então, eu encaixo nessa segunda categoria. E eu tenho paciente, gente, quando termina e sente esse grande alívio, vira pra mim e fala assim, por que eu não terminei antes? Né? Por que eu demorei tanto tempo para terminar? 4 anos, 5 anos. E essa é uma sensação mesmo, né? De perda, às vezes de perder anos de vida, anos especiais de vida nesse relacionamento. Ou o que pode acontecer também é um mix desses dois. Abstinência e alívio. Então, ir variando entre essas duas coisas. Tem a hora que você sente abstinência e mentaliza e sabe que vai passar e se trabalha isso tudo, e tem a hora que você já sente o alívio. E aí, gente, antes de eu chegar nas 22 estratégias para contato zero, tem 5 coisas que podem ser mais difíceis que o próprio término no relacionamento abusivo. E quero saber se vocês se identificam com esses 5 itens que eu trouxe para vocês. O primeiro pode ser mais difícil que terminar, pode ser o seu processo de cura, lidar com essa dependência e essa abstinência e curar suas frestas emocionais. Isso pode ser mais difícil que o próprio término, porque isso tem a ver só com você, com que você precisa, com que você precisa olhar dentro de você e curar profundamente, né? O que te manteve nesse abuso que não foi curado, que ainda não foi visto, que ainda não foi olhado? Se você termina sem saber quais são essas variáveis, o término pode ser realmente mais sofrido que de outras pessoas, tá? Segundo item, que pode ser mais sofrido do que o próprio término, achar que você não vai conseguir. Falar para você mesmo, não vou conseguir, não vou dar conta. E aí, será? Será que na vida real você não tá conseguindo? Dia após dia, né? Quais são as coisas legais que você tem conseguido? Quais são os pontos positivos? Quais são as pessoas que você tem conseguido se conectar novamente? Será que você não consegue? Então, muito cuidado, gente, com o que a gente fala pra gente mesma. A quantidade de mulher que eu escuto
em sessão falando que não vai conseguir, sem antes tentar, e quando tenta, fala, meu Deus, um mundo novo se abriu para mim. Então, vai lá e tenta. Tenta de novo. Pede ajuda. Tenta mesmo sem vontade de tentar para ver o que acontece. Então, muito cuidado com o que a gente fala pra gente mesmo, tá? Terceira coisa, que pode ser mais difícil que o próprio término, a gente romantizar. A gente imaginar várias cenas que nem aconteciam às vezes no nosso relacionamento e a realidade ser outra coisa. A gente fantasia às vezes e congela imagens daquele abusador parceiro, às vezes coisa que nem existiu, né? Então, muito cuidado com as fotos que a gente tira, fotos mentais que a gente tira de coisas que, será que a gente também tem que perguntar, a gente tem que racionalizar, gente, sempre racionalizando, sempre se questionando e racionalizando e estudando o assunto e pedindo ajuda para as amigas, sempre. Outra coisa que dificulta o próprio término, que eu já citei aqui hoje, é vocês não acreditarem no contato zero, irem lá, quebrar o contato zero, e às vezes a gente já fez um trabalho de 1 semana, 2 semanas, você tá um pouquinho mais forte, você quebra o contato zero e a gente volta tudo de novo. Você volta abusada, né? Você volta para essa sessão triste, com raiva, etc. Né? Então eu já vi gente falando assim, não, deixa eu olhar para ver o que acontece, e ficam mal. E a quinta coisa que eu quis trazer para vocês, o que pode ser até mais difícil do que o próprio término, é lidar com as outras pessoas. É lidar com toda uma sociedade que não ajuda, né? Então, uma família que não se coloca enquanto mediadora para te ajudar a não ter contato com esse abusador na questão dos filhos, uma família que te cobra voltar, uma família que te cobra não voltar, uma família que te cobra, ou amigos que não apoiam, amigos que mandam recado e não respeitam o contato zero, amigos que questionam o seu contato zero. Então, lidar com essas coisas pode ser, inclusive, mais difícil do que o próprio término. Então, vamos para as 22 dicas para conseguir passar pelo contato zero. Primeira, que a gente quase não pensa, a gente fica curiosa, brasileiro é curioso, né? Não receber recados. Não receber recados em hipótese nenhuma, você não quer saber. Ele ligou pro seu pai quer te contar o que ele falou. Não quero saber. Não receber recado é uma boa estratégia. Segundo, receber uma mensagem dele, sentir um monte de coisa e quer responder na hora, segurar a impulsividade. Os sentimentos, eles passam, os sentimentos são impermanentes. Levanta, apaga a mensagem, levanta, vai beber uma água, vai tomar um chá, vai assistir uma série, vai ligar para uma amiga, vai brincar com a sua filha e quando vê, você já até esqueceu da mensagem. Então, segura a impulsividade, não responder na hora. Terceira dica, ligar para as amigas na hora do aperto, montar um grupo de WhatsApp das amigas para elas te ajudarem a passar por isso. Boas amigas, amigas de confiança que não vão te cobrar. Quarta dica, faça atividade física, mesmo sem vontade. Faz um yoga, uma caminhada, uma dança, pula corda, pula na sala, hoje tudo em casa. Faça atividade física mesmo sem vontade. Quinta dica, que vocês vão rir, mas eu já vi funcionando muito. Faça um Tinder, um aplicativo de paquera para ver o mundo lá fora, para ver outras opções, para ver que existem 8 bilhões de pessoas nesse mundo, várias possibilidades. Então faz um Tinder para ser paquerada. Não tô falando para você entrar em outro relacionamento. Não tô falando para você cair de ponta numa próxima relação. Tô falando pra você fazer um Tinder pra ver o mundo lá fora, pra ver as opções, porque às vezes a gente acha que ninguém mais vai querer a gente, que eu nunca mais vou encontrar alguém, né? Então, pra acabar com essa crença, faz um aplicativo de paquera. Aí, se o Tinder quiser patrocinar No Era Amor, é nóis. Sexta dica, respira profundamente. Esses dias estão pedindo isso pra gente. Respira profundamente. Tenta meditar.
Tem vários aplicativos de meditação. Se você acordar e meditar os 10 primeiros minutos, você vai estar muito mais conectada com você. 2, 3, 4 dias meditando, todo dia 5, 10 minutinhos, você vai ver o quanto a conexão com você mesmo e com a sua consciência vai aumentar. Meditação diminui a ansiedade, diminui sintomas de depressão. Então respira, medita, vai te ajudar. 7ª dica. Acolha o que você estiver sentindo. Não precisa lutar contra o sentimento. A gente luta contra o comportamento. Não precisa sentir e ligar para o ex, mas acolhe o que você está sentindo. Tá tudo bem sentir tristeza, tá tudo bem sentir abstinência. Tá tudo bem, gente, sentir ansiedade, angústia. É difícil sair de um abuso. É difícil o processo de recuperação. Acolhe o que você está sentindo e fala para você mesma que vai passar. Você não precisa tomar nenhuma atitude. Deixa o sentimento vir. Vai passar. Então, a 8ª dica, ao invés de falar para você mesma que você não consegue, que é difícil, que você não vai conseguir, já imaginou falar para você mesma, eu vou conseguir. Isso é fácil, isso eu vou conseguir. E um dia de cada vez, um pequeno comportamento por vez, uma respiração por vez, né? Ou você tá lá na frente. Um dia de cada vez. E se fosse fácil? Você consegue? Isso é esse pequeno comportamento que vai te ajudar. Você consegue tentar? Então, ao invés de falar para você que é difícil, fala para você que você consegue. 9ª dica. Ensinar para as pessoas que estão te amolando o porquê do contato zero. Tem pessoas te cobrando? Passando o recado? Então, explica para elas o porquê do contato zero e manda esse vídeo para elas, tá? 10ª dica. Redes sociais e fotos de celular. Não vê as redes sociais dele, não vê as fotos, bloquear e, inclusive, tentar não ver da família dele ou dos amigos próximos a ele. Isso pode funcionar, porque às vezes vê uma postagem, vê uma foto, o amigo postou uma foto que ele pode ser gatilho para muitas coisas que você não consiga controlar e que você queira romantizar, por exemplo, as situações e pode te deixar pior. Então, muito cuidado com esses contatos. Contato 0 é 0. Fazer uma listinha, eu gosto muito dessa estratégia, fazer uma listinha das situações difíceis ou das piores situações que vocês passaram. Colocar essa lista num lugar estratégico para que você leia ela quando você estiver romantizando a situação. É uma boa estratégia. E aí emenda com a nossa 12ª dica. Perceber a sua romantização. Perceber o que você romantiza. Né? Você romantiza a parte do sexo, da relação sexual, você romantiza a parte dele ser pai dos seus filhos, de vocês terem ficado X anos juntos. Qual que é o ponto da sua romantização? Então, perceber essa romantização já é ótimo e já é um ponto para a nossa 13ª dica, racionalização. Vamos tentar começar a racionalizar as coisas. Conversar com as pessoas, falar em voz alta, estudar o assunto. Vamos começar a tirar um pouco desse pode sentir, pode acolher o sentimento, mas vamos tentar tirar só da imaginação, da romantização e do sentimento e começar a racionalizar. Eu tô assim por causa disso, eu tô imaginando isso por causa disso. Começar a ser bem fria nessas conexões. Que leva a gente para a 14ª dica, estudar e ler sobre relacionamentos abusivos. E principalmente conversar com mulheres que já passaram por isso. Que aí você vai começar, por exemplo, a entender que o contato zero é importante. Que elas chegaram no processo de cura delas com o contato zero. Então converse com outras mulheres que já passaram por relacionamentos abusivos. 15ª dica. Fazer um diário para você anotar e para você perceber o que se passa todos os dias e para você entender que tem dias bons. Então, no dia ruim, é interessante ter um diário para você ler lá, tem dias bons. Então, é impermanente o que eu tô sentindo, vai passar. E nesses dias bons, o que eu fiz para esse dia ser bom? O que eu fiz de diferente? Eu conversei com uma amiga, eu fiz a meditação, eu li um pouco do meu livro, né? O que te ajuda a ter um dia bom? Então, anotar no diário é uma estratégia boa. 17ª dica.
Sair com amigas, no caso, agora não, né, gente? Mas fazer videoconferências com amigas, resgatar aquelas pessoas que eram suas amigas antes. A gente sabe que vocês estão isolados socialmente, então algumas terminam sem nenhuma amiga, sem nenhuma rede de apoio. Resgatar aquelas pessoas da sua confiança hoje, em tempos de vírus. A gente marca webinar, marca de ligar, fazer vídeo, mas quando tudo passar, quando a pandemia passar, que espero que seja rápido, sair com as suas amigas, tá? 18ª. Curar a sua fresta emocional e entender sua dependência emocional. Então, passar por um processo de terapia, de preferência profunda, com pessoas que entendam sobre relacionamento abusivo e dependência emocional, para curar o que tem dentro de você e não te permitir entrar em novos relacionamentos abusivos. 19ª dica, cuidar dos danos pós-término. Tem uma ansiedade aí, tem um estresse pós-traumático aí. O que tem aí de danos pós-término, de danos pós-relacionamento abusivo? Então, procurar ajuda, procurar terapia e cuidar desses danos, o que nos leva à 20ª dica, fazer terapia. Eu sei que eu bato nesse ponto, mas é muito importante vocês fazerem terapia com um profissional de confiança. 21ª dica, penúltima dica, avaliação psiquiátrica se necessário. Você sente que você está precisando ir no médico especialista, no psiquiatra especialista e fazer uma avaliação, é importante, tenta ir. E a última dica é procurar uma advogada caso necessário. E, gente, eu deixo uma dica extra para que vocês continuem acompanhando os conteúdos da Não Era Amor, as lives da Não Era Amor. A gente tem muito conteúdo e muitas mulheres muito... dá um quentinho no coração, porque muitas mulheres me escrevem: a minha irmã acompanha Não Era Amor e ajudou muito ela, eu mesma acompanhei Não Era Amor e me ajudou muito. Então, acompanha Não Era Amor, divulguem para que cada vez mais mulheres possam ser ajudadas. Então, para lidar com término, danos pós-término, planejamento de término emergencial, procurem terapia. Sempre muita sabedoria, muita racionalização, rede de apoio, saber que os sentimentos passam, tem uma impermanência. Daqui 10 minutos, passou aquele sentimento e a gente volta ao nosso centro, tá? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative para receber as nossas novidades. Compartilha com uma amiga, a gente nunca sabe quem está precisando de ajuda. Espalhe a palavra da Não Era Amor e até a próxima!